Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Empreendedores do Mundo da Beleza. Para você que nos assiste de casa, um grande beijo, porque é muito especial ter você aqui. Sem você, nós não teríamos audiência, sem você, nós não teríamos programado tudo de bom que tem hoje para você saber. E para você que é empresário da área da beleza, que busca novidades, você está no lugar certo. Siga as nossas redes, compartilhe com seus amigos que são empresários, curta, deixa seu comentário, é muito importante para a gente que você também participe, que você leve o nosso canal para outras pessoas conhecerem também. E hoje nós trouxemos aqui um tema muito importante, que é tabus, tendências e transformações. Todos os dias nós trazemos aqui coisas assim mais do cotidiano. E a partir de agora nós vamos aguçar o nosso programa trazendo alguns temas mais polêmicos para que você também tenha as novas experiências e talvez aquilo que a gente já passou, você também esteja passando ou ainda vai passar. E nada mais gostoso do que você aprender com quem já sabe, né? Então, hoje a gente trouxe pessoas que já estão na área há um bom tempo, são empresários da área da beleza. Hoje eu trouxe uma pessoa bem diferente aqui, que é o Igão, tatuador, ele é um artista. Então, quando a gente pensa em área da beleza, eu que sou da estética, tenho uma clínica de estética EG, às vezes as pessoas confundem, né? Acham que o nosso programa é voltado somente para esteticistas, biomédicos. Não, gente. O Empreendedores da área da beleza, ele pega um vasto campo que é todos os empresários da área da beleza. Você que é manicure, para você que é cabeleireiro, para você que é visagista, extensionista de cílios, manicure, gente. Para quem não sabe, eu fui manicure durante muitos anos da minha vida. E é uma profissão, assim, que eu tenho um enorme respeito. E hoje, como empresária, eu estou, assim, me dispondo, né? Para trazer um pouco de histórias para vocês e que isso sirva de incentivo para você nunca desistir da sua área. Sempre existe um campo para você ainda extrair coisas novas, para você renovar. E eu falo assim, que nós empreendedores da beleza, nós sofremos todo o tempo com novas tendências, com coisas que hoje é legal, amanhã já não é mais. E muitas pessoas às vezes pensam até em desistir da sua profissão, porque ele estava tão habituado a fazer um negócio e agora ele já tem que fazer de outra forma. E se o empresário não se renova, às vezes ele pode estar fora do mercado. Mas também o que eu posso falar para você, não dá para ser tão radical, porque você já tem um público. Aquele público está acostumado com o seu jeito, com o que você já faz. E se você muda radical, pode ser que você tenha um tiro no pé. Tá? Eu tenho visto muitos profissionais que às vezes quer um público totalmente diferente e aí ele assusta o público que ele já demorou tanto tempo para conquistar. Então, fazer mudanças também dentro do seu negócio, ele precisa ser estratégico, ele precisa ser pensado, ele precisa de um tempo para que você coloque isso de vez no mercado. Também você tem que pensar, será que realmente eu estou pronta para fazer essa mudança? Talvez pode estar só na minha cabeça, mas eu não estou preparada totalmente para alavancar o mercado. Mas é importante que você comece aos poucos, que você busque novidades, que você estude, que você esteja sempre renovando os seus cursos. Eu sou da área da estética já há 18 anos, tenho mais de 40 diplomas dentro da área da estética e sempre que aparece algo novo, eu também estou a par com as novidades do mercado. Mesmo que eu não faça na minha clínica, é importante que eu saiba explicar para os meus pacientes aquilo que está acontecendo de novo. Tem coisas que eu não concordo, tá? E oriento os meus pacientes a não fazer. Por quê? Eu olho o meu paciente para daqui 10 anos, daqui 5 anos. Como eu trabalho com rejuvenescimento, então é importante que também eu tenha essa visão clínica e uma visão a longo prazo, né, gente? Porque assim, não dá para pensar só no hoje, dentro da minha área. Eu tenho que pensar que o meu paciente ele precisa voltar mais 10 anos e eu quero ali. Tanto pensando no fim lucrativo, quanto também na beleza, na saúde da pele do meu paciente. E a gente vai começar apresentando hoje os nossos participantes, que, assim, é uma honra, são pessoas que eu conheço.
O Adriano Santos, né, que ele é visagista, cabeleireiro, tem o seu espaço, a gente trabalha junto no mesmo espaço, ele é quem corta o meu cabelo, o cabelo da minha filha, de várias Muito amigas moderno, minhas. por sinal, né, gente? Olha só. Ele traz essa modernidade, ele tem já um público fidelizado de muito tempo, são pessoas assim que vêm de fora de Londrina e hoje também se tornou minhas clientes, pacientes de Florianópolis, Curitiba, que vem, corta com ele, assim, não troca, gente. Eu acho que tem coisas que a gente não troca, principalmente mulher. Mulher passa anos, mas ela não quer arriscar de sair de um lugar que tá dando certo para ir se aventurar em outro. E sempre que sai se aventurar, dá algo errado, gente. Eu sou prova viva disso, tá? É verdade. E o Adriano, ele vai contar um pouquinho hoje para você, não do lado do cliente, mas do lado empresarial. Então, assim, uma coisa que eu participei de uma reunião essa semana e eu quero trazer aqui para vocês, essa experiência minha também, que eu falo assim, falar do outro é sempre mais fácil. Mas quando vira para falar da gente, a gente às vezes nem consegue. E além de ser um profissional, fora do profissional, você também é uma pessoa. Você é um ser humano. Antes da gente exercer a nossa profissão, a gente é uma pessoa. A gente é um empresário, mas esse empresário, ele tem sentimentos, ele passa por frustrações, ele também passa por coisas que às vezes a gente não fala no nosso dia a dia. Mas, assim, todo dia a gente chega feliz no trabalho, alegre, mas às vezes nem sempre é assim, tá, gente? Então, assim, então eu quero que o Adriano, bem-vindo, Adriano, prazer ter você aqui, é uma pessoa que eu admiro muito. A gente trabalha junto, assim, já tem acho que mais de 2 anos, e é uma pessoa que eu admiro todos os dias, gente, não só pela capacidade profissional dele, mas pela pessoa, pelo ser humano, pelo profissionalismo, carinho com a gente, né, na hora de entender o que a mulher quer ele é uma cortar. pessoa, assim, vamos falar, ele passa tão sutil que às vezes eu falo assim, nossa, Adriano, você tá aí? E eu aprendi muito com ele, com isso, tá, gente? Então, uma leveza, assim, né? Uma leveza, a gente mudou até coisas na nossa clínica por causa dele. Talvez ele até não saiba sobre isso, mas é verdade. Então, assim, além do profissional, nós como pessoas precisamos também iluminar onde a gente está e brilhar a vida das outras pessoas, né, Adriana? Então, a minha é uma admiração muito grande por você. Pode se apresentar, falar um pouquinho de quem você é, do Adriano Pessoa. Quem é o Adriano Pessoa? Entendeu? Por que você decidiu escolher essa profissão? Seja muito bem-vindo ao Empreendedores do Mundo da Beleza. Obrigado. Para mim é uma alegria e fico feliz pelo carinho de vocês. Sempre. E aí também a gente sempre aprende um com o outro, né? E boa noite a todos aí, né? Por esse momento. Estou muito feliz mesmo por estar aqui. Para compartilhar, né? Coisas que a gente vive, que a gente já viveu. E todo mundo tem algo a agregar, com certeza. Verdade? Então, a minha história é bem curiosa, assim, porque eu, quando tinha 18 para 19 anos, eu morava em São Paulo, e aí eu trabalhava no ramo de restaurante, né, de alimentos e tal. Eu tenho um tio e um primo que são barbeiros, né? E aí, por incentivo deles, eu decidi fazer um curso, mas até então para trabalhar com eles, na época, né? Só que quando a gente faz um curso de cabeleireiro, por exemplo, profissionalizante, a gente aprende tudo. Então, a gente aprende desde o básico ao avançado no sentido de colorimetria, o público feminino, né? E quando foi de chegar nessa parte de feminino, eu me apaixonei pelo público. Então, imediatamente eu já decidi que eu não queria ser o barbeiro, queria ser cabeleireiro mesmo, né? E aí a gente fiz o curso e a minha mãe me ajudou muito nessa transição de São Paulo, de morar para Londrina, de São Paulo para Londrina, né? E aí eu me lembro que quando eu fiz o curso eu falei, eu preciso terminar o curso e montar algo para mim, porque a expectativa era montar algo, né? E aí tinha na esquina de casa um salãozinho muito pequenininho, tipo 3x2. E sabe, aí a minha mãe falava, olha, conversa lá para você alugar e começar a atender os clientes, né? Então assim, olha pra você ver que interessante. As pessoas quando fazem o curso e saem do curso, elas já acham que estão aptas a montar um negócio. E assim, foi uma experiência tão válida pra mim, porque eu vi que não é nada disso. Porque quem sai de um curso não tá apto a já atender. É que, na verdade, você só tava com aquela beleza ali da cliente. Mas e o empresário? Quem era o Adriano empresário, né? Talvez não tinha experiência ainda, né?
E tanto é que, para mim, conseguir foi muito dificultoso. Eu lembro que, na época, eu cobrava um corte masculino por, acho que nem R$5 no bairro. E aí, a minha mãe, ela costurava e ajudava a complementar o aluguel do salão. Então, foi uma dificuldade. E aí, passou um tempo, falei, não dá para viver assim, né? Aí, eu tinha um conhecido, um amigo meu, até então, que me indicou para um dos salões bem top de Londrina, né, na época. E aí, eu entrei como assistente e comecei a minha trajetória aprendendo primeiro. E aí, finalizei o curso e comecei como assistente, lavando muito cabelo, atendendo muito cliente, levando muita bronca de cliente, de profissional, né? E errando e aprendendo e tudo mais. E aí foi evoluindo, e aí eu fui persistindo, sabe? Então, assim, vinha cursos, eu fui fazendo cursos e não me arrependo de nada. E isso foi agregando para mim uma experiência muito grande. Então, eu sou cabeleireiro, né? Hairstylist, visagista também. Tenho meu negócio, um salão, e sou pai, sou marido, sou cristão, e estou aí, feliz da vida e aprendendo cada dia mais. E com essa empresa a gente tem esse público da cliente, né, da cliente de Londrina, que são muito exigentes, e a gente entendeu isso, e a gente está aplicando aí a tudo que a gente sabe e o melhor atendimento para elas. Maravilha. Isso que o Adriano falou aconteceu comigo também no início da minha profissão. Por anos na minha vida, na verdade, eu só vi o meu lado operário. O empresário, eu nunca prestei atenção. E quando eu fui prestar atenção, gente, demorou muito realmente para mim ter toda a noção que o empresário precisa ter. Porque você só ser um profissional parece ser fácil, né? Mas desde que você não tenha todas as outras funções. Mas quando você tem o teu lugar, que você tem que pagar aluguel, você tem que pagar água, luz, você tem que crescer, você tem que ter um funcionário, é muito mais do que a gente imagina. E muitas pessoas se frustram aí, porque ele acha que isso é fácil. E não é tão simples. Muita responsabilidade. Então, assim, o empresário hoje, que quem começa hoje talvez esteja até mais fácil, porque ele tem muita informação. Mas alguns anos atrás não tinha essas coisas de internet, não tinha esses grandes empresários deixando tantas aulas maravilhosas, né? Então, você entrava, era muito raro. Hoje tem muita coisa boa que você pode aproveitar, principalmente nas redes sociais. E é o que nós estamos trazendo aqui para você hoje. Também nós estamos aqui com a Jennifer. Jennifer é minha filha. Eu acho que a maior parte das pessoas que me conhece também conhece a Jennifer Gorgiano. Desde pequenininha, né? Quase não parece, né? Desde pequenininha, então ela é minha sócia, né, minha parceira da clínica e também faz biomedicina. E assim, eu falo que a Jennifer, ela já vai ter um caminho mais estruturado porque ela tá levando uma chicotada, gente. Assim como a gente tá levando para mudar muitas coisas, ela já vai estar com todo esse embasamento, que não é tão simples assim. Eu falo que você ter um embasamento financeiro, empresarial e saber que realmente, se você define que a sua empresa vai crescer, sem estrutura, ela vai quebrar. Então, quanto mais cedo o profissional ter essa ideia, melhor é. Então, assim, a Jennifer está tendo todo esse embasamento. Antes de entrevistar o Igão, quero que ela também se apresente, fale um pouquinho, porque além dela ser a minha sócia e filha, ela atende os pacientes já há muitos anos, então também ela tem esse jogo de cintura, esse carinho pelos pacientes e também já vem trazendo aí uma certa experiência para que quando ela se formar, eu acredito que ela não vai passar pelo mesmo sufoco que a gente passou, viu? Ela já vai começar uma carreira um pouquinho diferente da nossa, que começamos sem experiência nenhuma, né? Não vai começar, tem aquela coisa de começar do zero, né? Do zero. E uma ótima noite para vocês que estão nos assistindo. Lembrando de vocês de se inscrever no canal, de curtir, deixar o seu comentário para você que está assistindo e é um profissional da área da beleza ou que conhece alguém de pertinho, seja um amigo ou um familiar ou até mesmo uma pessoa que você admira, que você deixe o seu comentário explicando como que você tem esse olhar através de tabus, polêmicas e desafios na área da beleza.
A gente sabe que na atualidade de hoje, nas redes sociais, né, tem aquela rede para lá, rede vizinha, rede aquilo, que fala muito da relação com a nós mesmos, né, com a autoestima, com a beleza, e isso entra em todos os empreendedores. E eu, que estou dentro da clínica de estética desde pequena, né? Só não falo desde a barriga, porque... Desde os 3 anos, na verdade, né? Desde os 3 anos, acompanhando toda essa rotina de acompanhar uma evolução profissional, que toda evolução envolve muitos desafios. E eu falo para vocês, não é fácil, mas é um processo que vale muito a pena. Porque quando a gente começa a entender que para a gente atingir um potencial maior, para a gente ter a nossa identidade dentro de um mercado que tem muita concorrência, que a cada momento tem uma tendência nova, que nem sempre é realmente o que funciona. Muitas das vezes a tendência só veio para trazer mais visualização. Mas nós, como somos profissionais da área do cabeleireiro, tatuagem, nós entendemos que para ser um bom profissional da área da beleza, nós precisamos passar esse outro lado, que é o lado que a gente vive todos os dias. Claro, nas redes sociais a gente sempre passa um ar diferente, mas quando a gente senta numa mesa igual essa para conversar de assuntos importantes que as pessoas não sabem, aí que o bicho pega. Porque tem muitos profissionais que estão começando, né, na área, assim, que vão se formar. Eu observo muito os profissionais que têm esse sonho de alavancar o seu negócio, que estão passando por uma dificuldade, que eles falam, não vou conseguir passar por isso, eu não sei como que eu vou sair desse enrosco que eu tô. E eu falo para vocês, acompanhando a minha mãe desde pequena, acompanhando toda a evolução dela, acompanhando os desafios que ela superou sozinha, porque muitas das vezes é uma batalha contra nós mesmos, para a gente mudar a nossa mentalidade como profissional para atingir o nosso negócio. Eu sou uma pessoa nova, tenho 21 anos, 2º ano de biomedicina, eu tô começando, agora a pessoa fala, começando a vida agora, né? Nem sabe, ainda é um bebê, tá começando agora, mas eu afirmo para vocês, se você tá passando por alguma dificuldade no seu empreendedorismo, não desista, você tá no caminho certo, porque a dificuldade, ela te leva para um lugar diferente do que você está. E se tiver precisando de ajuda, chama a gente aí, porque nós estamos aqui para ajudar, tá? Eu acredito que a experiência profissional, tudo aquilo que a gente já passou, ela não é perdido. Ela serve uma rede de apoio, é uma né? rede de apoio, ela serve de bagagem. E muita gente para nessa hora, né, gente? Porque não é fácil. Eu falo que crescer hoje no mercado não é fácil. É mais fácil, às vezes, a gente desistir do que continuar. Continuar hoje é para os fortes mesmo. Então, vamos lá para o forte aqui, que eu admiro. Nós é uma pessoa, assim, um pouco bem diferente mesmo do meu ramo, tá, gente? Porque, né, e ao mesmo tempo também, ele é um artista, mas é bem diferente do ramo da estética. E depois nós iremos falar sobre alguns assuntos polêmicos também, da questão da tatuagem, entendeu? E assim, eu tenho tatuagem, tá, gente? É pequenininha, mas eu tenho. E conheci o Igão, ele é uma das pessoas hoje influenciadoras aqui de Londrina, admirável, assim, comecei a acompanhar o trabalho dele não faz muito tempo, mas é uma pessoa muito bacana, que tem uma alma generosa, um coração abençoado, e ele, assim, trouxe pra gente isso dentro da clínica, né, que além de parceiro, às vezes, a gente também é amigos, respeito, carinho, educação. Eu acho que isso cabe em todo lugar. E isso a gente traz para dentro da clínica EG. Nós somos uma clínica que tanto feminina quanto masculino. E todo o amor, o carinho e respeito e profissionalismo, ele é sempre voltado não só para os nossos clientes, mas também para os grandes amigos, que o Igão se tornou um grande amigo nosso da clínica. E eu trouxe ele aqui hoje para compartilhar um pouco dessa vida diferente, às vezes, né? Que às vezes é tão, assim, como que eu falo, audaciosa, mas que também sofre muito retalhamento. Então, isso não é para fraco. Por isso que eu acho que o nome dele já é Igão, por causa disso mesmo. Então, Igor, você pode se apresentar, fica à vontade, conta um pouquinho de quem você é, da sua história, e o porquê que você decidiu estar nessa área. Tá? Tava faltando um pouquinho de contraste aqui na mesa, né? Tava faltando, gente, um pouco. E é um belo do contraste, assim, né? Porque, às vezes, esses tabus que a gente cria, a gente sempre joga para os outros, às vezes a gente condena a vida dos outros, e eu falo porque, assim, eu venho de uma família que é evangélica, né, a gente traz alguns conceitos mais reservados, assim, então, quando você olha para um ser humano e consegue enxergar ele além da tatuagem, fica tudo mais fácil. Então, pode falar, Igor, sobre aí
um pouquinho de você e como que você decidiu escolher essa área. Bom, primeiramente, boa noite a todo mundo. Boa noite quem está de casa também assistindo. Seja bem-vindo. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Mais uma vez. Já faz, como você disse, não faz muito tempo, mas já faz um aninho quase que a gente trabalha juntos. Que a gente trabalha juntos. Né, em alguns projetos. Bom, meu nome é Igor Vinícius, mais conhecido como Igão Tatu. Né? Sou tatuador daqui de Londrina, empresário também e artista influência de alguns projetos, né, que eu venho trabalhando com esse nome que a gente condiz do Vaidade Studio. Né? Sou fundador desse projeto, do Vaidade. E, bom, comecei nesse ano da tatuagem. Na verdade, eu falo que não foi eu que comecei, foi a tatuagem que me escolheu em um dos momentos mais difíceis da minha vida, né? Tive somente 2 empregos na minha área, trabalhei como repositor de mercado e consultor de vendas também, que me ajudou muito hoje para o meu negócio, né? Mas chegou um tempo da minha vida, começou a acontecer muitas coisas ruins, então chegou um ponto de eu entrar numa depressão, pedir as contas de um emprego e ficar só me afundando. Foi na onde a tatuagem me encontrou e veio como uma luz. Nunca pensei que um dia eu iria começar a tatuar ou algo do mais. Já desenhava, já gostava, mas achava que a tatuagem seria uma coisa muito séria para mim. E foi num desses momentos assim, me questionando, pensando o que eu gostaria de fazer, o que realmente eu tinha um intuito para proporcionar para alguém. Foi na onde veio essa luz na minha cabeça de, pô, tatuagem, por que não a tatuagem, né? Depois disso, o olho já brilhou, o coração acelerou e nunca mais tirei essa ideia da cabeça. Como você diz, né? A gente que é empresário não é fácil. A gente não começa com um manual, não começa lá em cima, mas a gente vem trabalhando pontos, né? Para que a gente consiga estar sempre buscando estar bem sucedido. Comecei a tatuar na garagem de casa mesmo, da minha avó. Lembra que eu montava ainda uma mesinha de boteco, né? Não tinha muitos materiais, não tinha muitos recursos. Montava uma mesinha de boteco, estendia um pano, puxava um soquete de luz ali para poder tatuar o cliente. Pegava as cobaias, comecei a cobrar R$15 por tatuagem, que era o preço de uma agulha que eu ia utilizar, né? Pegava desse dinheiro, já ia guardava para comprar uma próxima agulha. Daqui a pouco já era R$30, já dava para comprar 2, e 3, e 4. Até um dia consegui ter dinheiro para comprar uma caixinha, né? Na época custava R$200 uma caixa de agulha com 20, né? Então, tipo assim, você já vai trabalhando esse empreendedorismo, né? Comprei vou guardar para fazer 2. Verdade. Comprei 2, vou comprar para fazer 4. E por aí vai, né? A pessoa que não tem essa cabeça desde sempre, ela só pensa em gastar qualquer mísero dinheiro que ela pega. Você contando aí agora, me veio a memória de quando eu comecei na área e eu só tinha dinheiro para comprar 2 alicates. E tipo assim, eu comprei o esmalte renda, uma base e um vermelho. Era o que eu tinha. E aí depois eu falava para minhas pacientes, falava, olha gente, vocês querem novidades, vocês vão ter que comprar, porque eu não posso. E as minhas clientes acostumaram, porque elas usavam Revlon, elas usavam só essas marcas caras e eu não tinha condição de comprar. E elas acostumaram. Quando chegavam para fazer o pedicure e manicure, já vinha com uma caixa de esmalte. Eu falei, ô glória, né? E então, assim, mas se você quer, realmente eu acredito que você consegue. Sim. Mas o legal disso é que, tipo assim, como a gente começa já de baixo, a gente acaba criando um valor, né, sobre isso. Eu falo que, assim, o sucesso, quando ele vem rápido, a gente cria muito ego em cima dele. Agora, quando a gente constrói um sucesso lentamente, a gente constrói caráter. Então, a gente aprende a valorizar, a gente passa pela dificuldade, que a dificuldade faz parte do processo. Pela dificuldade, pelos arrastão da vida, né? Pelas traição durante os tempos, né? Porque a gente, às vezes, é traído de várias formas dentro do nosso próprio empreendedorismo, né? Sim. Por pessoas, às vezes por sócio, enfim, são várias coisas que acontecem que para você permanecer no mercado, para você não cair, é importante aí que você realmente cria essa estrutura. São N variáveis, né? Possibilidades que acontecem, que vêm para travar o seu caminho, que vêm para te impossibilitar. Mas se você não tiver cabeça, não tiver o pé firme, você não consegue ir adiante. Então, assim, eu falo que a vida do empresário nunca é um dia certo, né? Um dia você acorda, você está com uma boa situação, daqui a pouco você faz aquele dinheiro girar, você já não tem mais nada, mas sabendo que você vai ter um retorno daqui a um certo tempo. Né? Creio que a gente que está aqui convive dessa mesma forma, até hoje sempre investindo. Né? Não tenho vergonha alguma de falar que durante 1 ano de tatuagem da minha vida, eu pedi até roupa emprestada para meu primo sair, para mim sair, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma roupa, porque eu pensava, bom, se eu tenho R$50, eu não vou gastar, vou guardar para me comprar material. Se eu tenho tanto, eu vou guardar para me comprar material. Até gira num fluxo de começar a se manter estável, né?
Eu falo assim que o empresário é um doido que acorda todo dia sem emprego, mas acredita Sim. que vai dar certo, né? Exatamente. Eu sempre acreditei e eu falo, todo dia eu acredito que vai dar certo, independente da situação. Lá em casa, minhas filhas até dá risada. Ela fala, mãe, não... Falei, Deus proverá. Entendeu? Deus proverá, vai acontecer, entendeu? Pensamento positivo, firme sempre. E a minha pergunta hoje volta pro Adriano. Eu sei que o Adriano já teve salão de beleza, né? Eu falo, conheci o Adriano ali no espaço onde eu trabalho hoje, mas ele vinha de outro espaço já, né, Adriano? O Salão Único já estava em outro lugar. Sim. E a pergunta que eu faço para você hoje é o que te levou a desistir, né, de ter uma equipe maior, reduzir essa equipe? Foi uma fase difícil ou realmente foi uma decisão sua? O que aconteceu? Legal. Na verdade, foi as duas coisas, né? Porque assim, quando eu e a minha esposa decidimos abrir o salão, a gente montou com todo entusiasmo, com toda a sabedoria que a gente tinha. Até então não era muitas, né? Porque a gente estava entrando nesse mundo. Mas a gente entrou na ideia, assim, dela administrar, gerenciar, e eu, como cabeleireiro, de atender as clientes. Só que nesse tempo, ela fazendo faculdade, porque o que ela queria para a vida dela, sonho dela é ser psicóloga. E eu sabia que em algum momento essa parceria ia entre acabar. nós ia se findar, né? E chegou esse tempo, a gente ficou no local ali na Paranaguá durante quase 5 anos. E aí quando ela se formou e montou a clínica dela, né? E aí eu falei, e agora, né? Aí eu comecei a pensar e acompanhar o mercado, na verdade, porque assim, como experiência dentro de um salão, e eu acredito que em todas as áreas, mas assim, como eu vivi dentro do salão, você ter uma equipe hoje é muito desafiador. Muito. No sentido assim, da equipe ser com você, vestir a camisa e estar com você o tempo todo. E a gente sabe que cada um tem sua vida, mas assim, essa força que eu precisava não tinha em equipe, porque a equipe, a gente chegou a ter quase 15 pessoas dentro do salão, e aí, só que a gente sabe que hoje o comportamento está muito estranho, né? As pessoas não têm um pé no chão, não têm uma raiz, e aí eu falei, e agora, né? Porque eu não vou conseguir administrar um salão e atender minhas clientes com perfeição, porque quem eu tinha para administrar não está comigo agora. Tá seguindo o sonho dela. Eu comecei a pensar, então eu vou ter que reduzir essa equipe, essa responsabilidade e atender com uma equipe bem reduzida, mas que fosse suficiente para trazer um bom atendimento. E aí que mudou essa questão de eu pensar que eu precisava fazer um bom atendimento personalizado, e até então o nome já veio disso, que é o Nick Hair Studio, que é no sentido de ser única. Então isso já tem o vínculo com o visagismo, com o atendimento personalizado. E aí eu pensei nisso, eu preciso atender. Só que aí tem um outro ponto negativo, que a gente sabe que uma equipe reduzida, ela não tem o poder de escalar. E você tem que trabalhar mais, né? E aí a gente, além de ter que trabalhar mais, a gente tem que pensar em outras estratégias para ganhar também, para poder suprir. Só que mesmo assim, hoje, eu estou muito feliz, assim. Mesmo tendo que trabalhar mais, mesmo tendo que elaborar outras questões, curso, mentoria e tudo mais, mas formas que eu estou mais confortável no sentido dessa administração. E aí é o básico bem feito. Então eu decidi ir por esse caminho, de fazer um básico bem feito para chegar no extraordinário. Pessoas mais seletivas, né? Legal. Exatamente. E aí, porque assim, a equipe, eu tive algumas experiências ruins no sentido assim, de eu passar clientes para profissionais, né? E o profissional não atender como eu gostaria que fosse atendido, a cliente acabar não ficando satisfeita. Então, assim, é muito difícil replicar isso. Com certeza. Esse atendimento, sabe? Que é a identidade, né? Identidade. E aí, no caso, foi esse o maior desafio. Aí as pessoas começaram, umas saíram, eu conheço profissionais hoje que em um ano
saiu acho que 5, 6 vezes dentro de um salão, muito rotativo. Então eu não tinha essa... Não é tão simples, né? É uma coisa muito difícil. O Adriano contando aqui a experiência dele, trago para vocês uma experiência minha também, de uma pessoa que eu coloquei na época que eu estava saindo do operacional, da parte de estética corporal, que eu tinha decidido sair, e coloquei uma pessoa, falei, bom, eu tenho muitas pacientes, então, para não deixar essas pacientes na mão, vou colocar uma pessoa e ela vai atendendo, e eu vou saindo do meu atendimento, até que as pessoas se acostumem com ela e tal. E era a minha intenção na época, né, que a clínica continuasse com estética corporal, facial, e eu só fosse saindo do operacional. Um belo dia, eu fechei, nessa época eu ainda fazia as avaliações corporal, atendia de vez em quando, e aí eu comprava aparelho telefônico numa loja, e essa pessoa se tornou minha cliente, foi lá, fechou um pacote de tratamento e tal, mas eu passei para essa pessoa, para outra pessoa atender, porque assim, ela falava tão bem do atendimento dela, e eu comecei a vender aquele atendimento. E eu vi que essa minha paciente sumiu. Ela sumiu, eu falei, gente, que estranho, né? Ela falou que precisava terminar isso em tal tempo, porque ela tinha uma viagem para fazer, e essa paciente sumiu. Aí um belo dia eu falei, bom, vou lá, né? Eu vou direto lá na loja dela perguntar o que aconteceu. Nem vou mandar mensagem, eu estava passando ali na cidade. E aí ela falou, olha, a pessoa que trabalha com você lá, ela falou que você vendeu uma enganação para ela, que o seu tratamento não resolve, mas o dela sim resolve. Aí eu fiquei de queixo caído, que eu falei, gente, uma rasteira, a pessoa está dentro da minha clínica falando mal do meu serviço e fez eu perder cliente. Isso não foi só um, foi vários. E aí, o que aconteceu? Eu passei um dia, engoli 2 dias, porque se eu tô com raiva, né, eu vou falar coisas que eu não deveria falar às vezes. Como se nada tivesse acontecido, E a pessoa agindo como se nada tivesse acontecido. Aí, depois de 3 dias, chamei ela para conversar. Infelizmente, aí a gente encerramos as nossas parcerias e é isso que acontece, entendeu? Às vezes pessoas de mau caráter, eu acho que isso é mau caráter. Infelizmente não tem como chamar, porque quando uma pessoa é boa, ela não rouba o seu cliente, ela não fala mal de você. Então, todos nós temos habilidades incríveis, cada um pode trabalhar do lado um do outro. Eu nunca tive esse problema de trabalhar com outra pessoa dentro da minha clínica. Eu nunca fui egoísta a esse ponto e nunca achei que alguém ia roubar o meu cliente. Se ele vai, tá tudo bem. Mas aí, chegar ao ponto de falar mal, e isso acontece muito. Às vezes a pessoa vai lá, trabalha, aproveita seu espaço e leva todos os seus clientes, né? Então, assim, é uma grande dificuldade, sim, a gente ter funcionários hoje, mas a gente precisa, às vezes, em alguma hora também, crescer, amadurecer a ideia e aprender a liderar. É uma das coisas que, quando eu retrocedi também na minha clínica, foi buscar a liderança, porque eu tinha dificuldade de falar não, eu tinha dificuldade, às vezes, de colocar realmente a pessoa no lugar que ela deve estar ali, que ela está prestando um serviço. Então, assim, muitas das vezes a gente tem que dar um passo para trás, aprender mais, para que depois você chegue realmente com uma liderança. Então, mas foi bom, né? O Adriano está ali hoje, é super nosso, um visagista maravilhoso. Hoje ele trabalha com a parte de visagismo, bem mais fidelizado, né, Adriano? E mais, eu falo que, assim, algo mais diferente, né? Não é aquela coisa do cotidiano do dia todo. Também vou fazer uma pergunta aqui para o Igão, como a gente trouxe esse tema de tabus, tendências, né? Eu acredito que a tatuagem hoje não é algo tão simples de muitas pessoas aceitar, e quando você traz também isso, às vezes você tem alguma dificuldade de arrumar trabalho, algumas pessoas olham para você, já faz como que fala, já te julgam, né? De um lado que não é tão bom. E aí você, sendo que uma tatuagem às vezes não tem nada a ver com isso. Então, uma das perguntas que eu quero fazer para você é assim, hoje com toda essa modernidade, né? Você ainda recebe crítica por tatuar pele de pessoas? E como que você lida com isso? Bom, então, crítica sobre tatuar a pele da pessoa não. Não? Mas sobre o fato do nosso estilo, sim. Porque o meu ato de serviço não condiz muito com a imagem, né? Então, por exemplo, tatuei a pessoa, ninguém vai falar mal pelo fato de eu tatuar a pessoa. Mas talvez uma pessoa mal intencionada, olhar até mesmo vocês, que não tem tanta tatuagem visível, já tem um julgamento. Né? Até uma coisa que eu falo que parece bobo, mas se nem Jesus agradou todo mundo, quem dirá a gente? Né? Mas eu acho que hoje já quebrou bastante esse tabu que as pessoas tinham sobre a tatuagem.
Eu tatuo faz 5 anos, então desse tempo, desde que eu comecei a tatuar já não era tanto assim, mas hoje com o tempo já é muito mais tranquilo, né? Hoje você vê de diversas áreas com tatuagens, sendo área da política, área de serviço público, Sim, hoje né? já tá Eu acho bem. que o que não interfere diretamente no rosto da pessoa ou algo relacionado à facção, essas coisas, eu acho que não importa muito, né, mais para a sociedade. Mas hoje já quebrou bastante esse tabu. Acho que nós mesmos profissionais dessa área já vem induzindo isso, né? O próprio tatuador. Então, assim, o cliente que está no estúdio, ele é um cliente. Sendo ele pode ser bandido, pode ser policial, pode ser prefeito, pode ser o que for. Ele já procura o tatuador pelo trabalho. Então, acho que a gente, por natureza, já vem tentando quebrar esse tabu dentro do estúdio mesmo, né? Desde o fato da pessoa procurar a gente pelo nosso trabalho, até a forma de você induzir o cliente, a forma de você se tratar, de você se portar, a postura, a forma que você vai atender um cliente até numa região mais íntima. É aquela história, né? Só porque você é tatuador que você é um bandido, né? E as Exatamente. pessoas têm muito essa relação, né? Você fala, é um tatuador, é um bandido, Sim. né? Então, assim, quando as minhas filhas mesmo, né? As duas têm bastante tatuagem. E eu falei para elas, olha, a única coisa é que vocês não façam tatuagem antes dos 18 anos, tá? Porque eu não quero ninguém arrependida. Aí, depois dos 18 anos, eu falei para ela, olha, cada uma se responsável pelo seu corpo, né? Sim. E aí façam. Mas eu nunca fui aquela pessoa também de colocar um pejorativo em cima E a senhora, quando resolveu fazer a sua tatuagem, foi uma coisa que a senhora tentou fazer de diferente, né? Porque a senhora nunca tinha feito, tinha um olhar diferente pra tatuagem, tava passando por que na verdade eu fui Nunca eu realmente usei aquela palavra ali, ó, quebrando o tabu, gente, porque eu cresci da vida, tudo era pecado, tudo não podia, entendeu? Tatuagem, então, mesmo. Então, tatuagem Deus foi do céu. assim, mais ou menos um grito de liberdade. Eu acho que foi isso, sabe? Sim. Mas eu fiz uma tatuagem bem pequenininha, tá? Até para mim, na minha família mesmo, minha família era muito centrada, né? Descendente italiano, então calcula, já era chato, rigoroso, né? Tinha tanto gente dentro da igreja quanto gente que da área da saúde, que nunca bebia, nunca fez nada. Até para mim começar a tatuar foi meio que um baque para minha família, né? Já tinha uma certa visão de fora, mas acho que quando você começa a conviver com uma pessoa que faz algo, que você tem um certo preconceito, você começa a quebrar aqueles parâmetros que a sociedade impõe. Você vê de uma maneira diferente, Exatamente. né? Eu falo que as pessoas, elas enxergam muito como se fosse com óculos, né? Ela vê o que passa na TV, ela coloca aquele óculos e ela se camufla. Ela esquece o ato de sentir, ou o que ela mesma pode fazer, ou o que seria bom para ela, né? Então ela acaba esquecendo toda aquela identidade da pessoa por uma coisa que ela vai ter um preconceito. Esquece Ô, bastante. Igão, e hoje, qual que é o seu maior desafio empresarial dentro do seu negócio? É pessoas? É a expansão da sua marca? É a questão de faturamento? O que hoje você vê assim, poxa, é algo que eu quero para esse ano, para daqui 5 anos, entendeu? Eu sei que você é um cara bem jovem ainda, né? Você é um menino. E sei que você tem bastante sonhos, né, projetos e tal, mas qual que hoje realmente é aquele negócio que te pega mesmo e fala, poxa, isso aqui é algo que eu tenho que ser forte para passar essa fase, vencer isso? Bom, eu acho que o que mais pesa hoje no ramo empresarial, eu acho que não é nem tanto as adversidades. Pessoas sempre vão ter para tentar te derrubar, pessoas sempre vão ter inveja, coisas ruins vão acontecer, impossibilidades, tempo, vai chover, o que for, coisas ruins vão acontecer. Mas eu acho que a briga é com o nosso próprio interno, né? Ou seja, eu acho que criar uma autenticidade, uma identidade única, eu acho que isso é mais difícil no nosso ramo empresarial do que ter que enfrentar diversos outros problemas. Então, seja vocês criar algo novo para vocês, falam que nada se copia, né? Nada se cria, tudo se copia. Mas, na verdade, a gente pode sim criar uma nova identidade, por exemplo, até para tatuagem, um estilo novo que ainda não foi descoberto, desenvolver uma arte nova, um estilo diferente. Até hoje surgem inúmeros materiais diferentes que nunca teve na tatuagem antes. Então, eu acho que essa disputa no mercado de você criar essa identidade para você, eu acho que é mais difícil, porque é uma coisa que você constrói com o tempo, né? Até você se moldar, até você descobrir o que é bom, o que é ruim, você tentar trazer isso para você, eu acho que é um pouco mais difícil, né? Do que você já pegar uma coisa encaminhada, Você uma coisa pronta. superar você mesmo Você se nos superar, momentos de exatamente. dificuldade, né? Até uma coisa que eu falo, né? Uma pessoa, para mim, um empresário bem-sucedido, não é aquele empresário que tem só o financeiro, né? Para mim, uma pessoa bem-sucedida é aquela pessoa que ela consegue se destruir, se reconstruir e se moldar em qualquer lugar que seja, em qualquer situação. Então você vai acabar plantando uma semente em qualquer terra seca, fértil que seja. Né? Isso eu acho que é a vida do empresário, porque o financeiro vem com o tempo.
né? Mas eu acho que ser bem sucedido é isso. Você sabe E que hoje você pode quebrar, mas amanhã você vai acordar e eu vou acho... começar do zero. E você vai fazer acontecer de novo. E eu acho que hoje também o mundo da internet, né, ele acaba passando uma imagem muito fácil, né, que tudo Sim. é fácil. E nem sempre é tão fácil. Hoje, para permanecer nas redes sociais, permanecer no mercado, quem não for autêntico mesmo, que nem você falou, criar uma identidade, a empresa dele, ele vai fracassar. Sim. Porque, assim, procedimentos, trabalho, todo mundo faz. O cliente, ele compra você, a sua empresa leva a sua cara, leva a sua marca. E isso não é tão simples, não é da noite para o dia, demora anos para a gente ter realmente uma marca fidelizada no mercado. E permanecer no mercado, eu acho que é mais difícil que criar qualquer coisa. Né? O Adriano já está aí há bastante tempo, tem a escola de alunos dele. E o que você, Adriano, hoje vê nos seus alunos? Qual que é a maior dificuldade que eles enfrentam? Você acha que é começar, se sentir preparado, ou a questão financeira pega muito? Porque às vezes é algo que eles pensam que é inatingível, né? Eles falam, eu nunca vou chegar. O que você mais encontra quando você fala, você dá suas mentorias, conversa com os seus alunos? Então, a maior dificuldade deles é a capacidade de executar o bom trabalho. Que assim, por exemplo, o meu nicho é muito exclusivo, é muito voltado para o corte em si, por exemplo, né? Que tenho essa identidade, embora a gente faz tudo, eu faço todos os serviços de cabelo, mas o corte é uma identidade minha, que é onde eu me desenvolvi mais, onde eu busquei mais. É onde você é o cara, você domina, onde né? eu falo, puxa vida, eu manjo no corte, com toda, né, eu posso falar, né? É onde mais assusta a galera, né? E é onde mais assusta, porque assim, a gente vê uma dificuldade dos alunos, tanto é que os alunos que eu tenho é mais voltado para o corte mesmo, que o curso que eu solto é para corte, porque é onde é a maior dificuldade até de cabeleireiros já com anos de experiência, sabe? Verdade. Então, assim, para eles hoje é um desafio cortar bem. E você acha tanto para o corte feminino quanto para o masculino, ou pesa mais para o lado feminino, que é mais difícil? Pesa mais pro lado feminino. Mulher que ainda Só não pode falar que as mulheres é difícil, gente, pelo amor de Deus, não. Eu acho que a gente começa Também, né? a Mas não é de essa palavra ser a mulher é difícil. Eu acho que a mulher, ela com toda... Ela com vê todo coisa direito onde não dela- tem. A senhora vê. Olha, gente, eu falo, pra você lidar com mulher todo dia, diariamente, com cabelo a dela. oscilação de humor que ela Gente, sente, é verdade. olha, eu já garanti meu lugar no céu. Já. Meu Com certeza. Deus do céu. Mas assim, falando do corte, é um desafio, porque no curso eu vejo quanto eles têm dificuldade. Então, essa é a palavra, é a questão deles, falar assim, puxa vida, quando que eu vou cortar bem um cabelo? Quando que eu não vou ter medo, né? Inclusive, esses dias eu dei um curso para uma aluna, que ela falou algo que... Gente, eu fiquei dando risada, assim, Mas porque... Por mais triste que seja, é engraçado. Porque ela falou, olha, eu tava orando, eu fui lá no meu cantinho, enjoelhei orando pra não vir o cabelo curto pra não cortar. E sabe, eu me deu dor de barriga, me deu ânsia. Então, pra você ver o nível, sabe, assim? Gente, mas... Eu participei do seu workshop, né? Foi o modelo lá que você fez esse corte maravilhoso no meu cabelo. Uhum. E muitas pessoas realmente com dúvida de como ia conseguir cortar um corte tão curto assim, né? Então, realmente, e tinha muitas pessoas, vários profissionais de vários lugares, de várias E tempos idades. de experiências, né? de Verdade, anos. muita gente perguntando, e é isso e aquilo, né? E você até fez uma E brincadeira, eu quem posso, quiser. e eu posso explicar o porquê disso. Por quê? Quando eles se lançam no mercado de cabeleireiros mesmo, eles abraçam muito colorimetria, mecha, penteado. E aí o corte já cria uma barreira. Então, assim, eles se especializam muito em outras coisas, em outros serviços, e o corte vai ficando de lado. Então, assim, e é normal, é natural, porque tem cabeleireiros, cada um tem um diferencial e cada um se especializou mais em algo do que o outro. Por exemplo, eu me voltei mais pro corte, mas tem gente que
que aprendeu muito e fez vários cursos com mechas, por exemplo. Eu ia ser muito Então, fácil, então, gente. Eu ia identidade. aprender só a passar a máquina 2, Na 0. Eu não quero, Gente, Eliane. eu Não, mas já é ia a fazer uma tendência tendência. do momento. É a tendência do momento, eu tava Já sabendo. ia Esse trazer desafio, tendência. E o desafio é esse, porque assim, quando se trata de você trazer uma imagem, uma identidade única para verdade. cliente, você tem que ter a noção, porque o básico, tipo assim, tirar pontinha, deixar retinho, não é o suficiente. Não é o Você precisa suficiente. moldar, já oferece, precisa moldar, tá? Eu preciso encaixar, eu preciso desenhar o rosto da cliente com corte, ou com cor, enfim. E aí esse é o maior desafio que eu vejo hoje. Para vocês verem, né, gente? Faz uma pergunta, às vezes, mais intencional, né, pro Adriano. E, às vezes, como é que fala? A pessoa que busca, né, um corte de cabelo e tal, ele tá tão preocupado só com o que ele vai fazer que ele esquece que ele é um empresário, né? Ele esquece que tem todo aquele outro trabalho por trás. Eu tenho pessoas que trabalham, amigas minhas, que assim, gente, eu nunca vi essa pessoa na rede social. É uma profissional excelente, trabalha tudo, mas o medo não tira ela nem de casa. Ela trabalha no quintal de casa, entendeu? Ela faz o corte das amigas que procuram ela, entendeu? Tem várias Super pessoas assim, talentosa. super talentosa, mas às vezes o medo não deixa a pessoa ir para frente. Então, assim, eu acho que o medo, tanto pro lado que quando encontra nessa área de você achar que não é um bom profissional, mas às vezes a pessoa deixa todo o outro lado também, que é o lado empresarial, né? Tanto é que os profissionais... por isso Eu que acho que o falei, Adriano agora, o curso dele já tem que ter um embasamento empresarial, viu, Adriano? Mas o primeiro Tô passo bom, é executar mesmo o serviço, porque o empresarial não é a preocupação da maioria hoje. Da maioria, né? Não é. Porque assim, o que acontece? Eles já estão inseridos dentro de algum salão. Então, quem tem que administrar, já vai administrar. Então, eles tiram o corpo fora. Tira o corpo fora. Só que quando tiver que eles... Fazer isso administração, aí eles vão ter que recorrer. é administração, trazer o cliente, como que traz esse cliente, como que cuida desse Fideliza, cliente, como que fideliza, mantém, gente, né? porque eu acho assim que, É olha, moleque, não né? é tão simples você criar um nome, né? Porque só, às vezes, ele acha assim, eu só vou fazer um corte bem feito e isso é o suficiente. Não, é a imagem da pessoa também que tem que ser trabalhada, é tudo, tem tudo conjunto, tem né? que ter um conjunto, né? E você, Igão, como que você imagina daqui a 5 anos? Como que você tem um projeto fidelizado, algo que, assim, arde aí no seu coração? O que você imagina daqui a 5 anos? Você acha que você vai estar lá no seu estúdio? Hoje a gente estava olhando, né, Jennifer, aqui, como é que é o nome daquele cara aqui de Londrina que faz aqueles bolinhos? Ah, sim, eu não sei o nome dele, mas é do Salgados, né? Dos salgados aqui em Londrina, que ele achei muito engraçado. Que posta às vezes ele do salgado. De gatinho, essas Eu coisas. vou participar do desafio dele, de E- comer... Aquela coxinha? o- Caramba, o que eu bichona. me fala o dia que eu vou lá Meu aplaudir. Tô em Deus, cut, né? sério? Gente, que top. Eu vou querer assistir, então. Então, e aí ele tava falando sobre isso, né, que a menina entrevistando ele perguntou pra ele assim, né, qual que é o teu sonho, o que você tem aqui pra frente? Ele falou assim, olha, eu tô me vendo muito grande Muito já, famoso, muito né? famoso, entendeu? Porque, assim, é o melhor bolinho do mundo. Aí a menina perguntou pra ele, o que tem nesse bolinho de diferente, né? Ele falou, amor, a receita é a mesma, entendeu? É como que ele está vendendo esse bolinho. Sim. Gente, é muito engraçado. Então, assim, para o mundo do empreendedorismo, a pessoa que está presa dentro da caixinha, gente, o mundo mudou. Eu falo que verdade. depois da pandemia não existe nada mais igual. Não se vende igual, boca a boca. Hoje não internet é funciona diferente. mais, entendeu? A não ser que você queira nunca crescer. Então, assim, o que ele falou hoje foi muito legal. Então, assim, existe um sonho dentro da gente, A né? parte física quebrou um pouco, né? Se não fosse essa parte do marketing depois da pandemia, né? Porque como muita empresa faliu, automaticamente muita surgiu. Só que com isso veio mais puxado ainda pelo lado da Mais internet. puxado. Mais, Hoje, né? assim, hoje é o empresário que não se posiciona, o empresário que não está nas redes sociais, o empresário que não se preocupa, às vezes, com a sua imagem, ele que não faz um diferente, você está vendendo do mesmo, Sim. entendeu? Não tem muita novidade, que nem o Adriano, corta cabelo.
Ele vai cortar cabelo a vida inteira. O que é o diferencial do Adriano? É o visagismo? É ele olhar para o cliente, entender o que é essa cliente essa cliente dele, né, que já está na menopausa, que já está na oscilação dos hormônios. O Adriano, ele atinge um público, assim, 40 a mais também, né, Adriano? Sim, Acho que bastante. Então, assim, é um público, às vezes, mais exigente, entendeu? Também tem mudanças de humor, que nem ele fala. Qual que é o diferencial para ele trazer tudo isso? Então, assim, daqui 5 anos, mesmo com hoje o processo de remoção de tatuagem, muitas novidades, você acha que é um mercado expansivo? Você vi que você também vai estar aí num evento bem grande, né? Sim. Como tatuador, de alguns dias de participação. Como que você se imagina daqui 5 anos? Bom, se Deus quiser, é muito melhor do que hoje, né? Não que a gente não esteja. Eu falo que hoje eu vivo coisas que eu nunca imaginei na vida. Já idealizava, mas nunca pensei que eu poderia viver nesse auge, né? Quando eu comecei o projeto do Vaidade Studio, né? Sou fundador do projeto, eu já tenho esse nome do Vaidade desde os meus 15 anos. E o que o vaidade, não cortando você, significa? Bom, para mim, pessoalmente, vaidade é uma palavra que tem muito poder, né? Não vejo como um poder negativo ou como um pecado, porque vaidade nada mais é do que a gente se cuidar. Seja autoestima, seja físico, seja a nossa mentalidade, nossa espiritual, família, basicamente é um autocuidado. Todos nós aqui desse ramo do empreendedor da beleza tem isso, né? De além de querer se cuidar, mas propagar esse intuito para a pessoa. Então, se tornar uma referência, né? Criar uma conexão. Eu acho que espalhar uma certa luz, né? Não tem aquele ditado que brinca que salão de mulher só fofoca, e vai lá e você conta uma coisa da sua vida, já sai espalhando e já vira uma autocura. Eu acho que é meio que isso, né? Acho que a pessoa, quando ela vai no seu salão, ela não vai só também para fazer o cabelo. Ela acaba contando uma história dela, acaba contando um trauma. Até mesmo pra gente que faz tatuagem, ouve da mesma forma. Meu Deus, conversa, eu já tô imaginando aqui, gente, quanto que o Igão constrói uma intimidade. Imagina, 5, 8 horas, sei lá, gente. Tem vezes que ele posta de madrugada tatuando. Não é, assim, o nosso cliente é mais rápido. O meu é mais rápido, uma hora e meia. O cliente não quer mais olhar pra sua cara. Meu Por mim, eu te dava um chute agora, mas não posso. Você tá me tatuando, né? Então, mas acho que isso que é o legal, é trabalhar a escuta, sabe? Porque hoje em dia as pessoas estão tão aceleradas, tá tão corrido, que elas param para cuidar delas, elas querem paz. E elas querem conversar, elas querem desabafar um pouco, sabe? Então quando você trabalha a escuta, você já consegue ganhar a pessoa. Ou já quase não param, né, para se cuidar, né? Exato. Às vezes tem pessoa com uma vida tão corrida que ela não para nem para ir. Então, a gente homem às vezes quase não vai sempre cortar o cabelo. E delas mesmo. Então é isso aí, Gão. Vamos fazer igual o cara lá do melhor bolinho de carne do mundo. Eu achei demais, cara. É muito audacioso, né? Eu tenho a melhor limpeza de pele do Brasil, mas daí achei alguém mais audacioso do que eu ainda. Mundo, é o melhor bolinho do mundo. Isso é muito top. Disso, né? Então é a mesma coisa que eu busco com Vaidade Studio, né? Quando eu criei esse projeto com meus 15 anos, eu não sabia que eu ia me envolver com tatuagem. Mas eu tinha esse projeto do Vaidade em mente, eu queria de alguma forma espalhar isso pra pessoa, induzir a pessoa a ter esse mesmo autocuidado. E conforme foi passando um tempo, né, descobri a tatuagem, comecei a trabalhar com isso, nisso eu já vi um gatilho para que eu pudesse estar direcionando isso para as pessoas. Hoje em dia as pessoas procuram a gente com tatuagem também, às vezes para tratar de um trauma, uma cicatriz, um ferimento, cobrir alguma coisa que incomoda. Igual ela falou de se libertar, né, fazer uma coisa diferente. Exatamente. Então, acho que conta muito um marco histórico pra pessoa, né? Não adianta falar que tatuagem não tem que ser. E você não faz só tatuagem, tatuagem diferente. Faz tatuagem pra família, tatuagem delicada. É tudo, né? Eu tinha uma amiga que ela carregava uma tatuagem gigante, uma tatuagem nas costas. Achei até engraçado. Que ela falou, amiga, agora eu sei porque que a minha vida não vai pra frente. Você sabe o que significa essa tatuagem? Eu falei, amiga, daí ela falou lá, já nem lembro. Ela foi lá, cobriu as costas dela de baixo em cima com outra. Ela falou, agora essa tem outro significado e a minha vida vai andar pra frente. É mentalidade, né? Significar tudo. Daí ela falou assim, então, e ela fez. E você, Adriano, o que você hoje tem para deixar aí de um conselho, né? Uma orientação para quem está começando hoje, de qualquer área empresarial, seja da área da beleza, de parte cabeleireiro, manicure, entendeu? Então, assim, o que você diria hoje? Talvez o que o Adriano já fez e que hoje você fala para essa pessoa, olha, não faça. Legal, essa pergunta é bem importante porque eu diria assim, seja persistente. Seja persistente e constante.
e busque conhecimento, busque evolução. Se joga assim, por quê? Porque hoje eu aprendi muita coisa assim, não só na área técnica, prática do meu trabalho, mas na própria área de administração mesmo, sabe? Financeiro, administração de projeção, em tudo, assim. Então, assim, seja assim, seja constante para que você possa se aprofundar mais, sabe? Então, assim, por que essa palavra? Porque as pessoas, elas não estão tendo paciência mais. Elas não estão sendo constantes mais, ou seja, vem o primeiro vendaval, elas já se abatem, elas já acham que não é para aquilo, elas já desanimam, elas já mudam para outra profissão e aí fica constantemente mudando e não chega no objetivo. Então, para você que acompanha o nosso canal, segue, curte, envia aí para suas amigas, amigos, familiares. E se você não se atualizou ainda, vocês correm atrás do Adriano. Gente, pensa uma pessoa maravilhosa, com toda a paciência do mundo, profissionalismo para ensinar. Gente, que quem ensina aprende 2 vezes. Por isso que ele já está tão bom assim, né, Adriano? Eu quero que o Adriano faça seus agradecimentos finais, pode deixar suas redes sociais para o pessoal que quiser seguir o Adriano, cortar cabelo, fazer cursos, enfim, o Adriano aí também traz essa mentoria para profissionais que querem se aperfeiçoar nesse ramo. Legal, a gente está com uma mentoria agora, né, que é capacitação profissional para cabeleireiros de sucesso. Então, isso ali a gente passa toda a questão de atendimento para que você consiga fidelizar clientes e administrar seu negócio, administrar sua finança. E os serviços também, né? Cortes, coloração, mechas, que aí o Instagram é Adriano Santos Unique. Esse é o Instagram nosso. É isso aí, pessoal. Sigam ele lá e acompanhem o trabalho, porque é um profissional maravilhoso. O Igão também pode falar do seu estúdio Vaidade, né, Igão? Que Sim. Hoje traz esse nome para Londrina e a gente ainda vai ouvir falar muito do Igão por aqui. Pode deixar suas redes sociais, suas considerações finais também. Bom, então, o Vaidade Studio não é só um estúdio de tatuagem, né? A gente tem alguns projetos que a gente trabalha em volta disso também, que envolve todos esses profissionais da área da beleza com essa intenção, né? De propagar um autocuidado e induzir a pessoa a ser influenciada para que ela se cuide. A gente já vive numa sociedade um pouco doente hoje em dia, seja carente, seja por depressão, tristeza. Então, se a gente não aprender primeiro a trazer para nós, para poder espalhar, a gente não vai levar adiante. E uma dica também para quem está começando, assim como o Adriano falou, né, para não desistir, persistir, mas a base de tudo é você se cercar de pessoas que estão no mesmo apetite que você, ou pessoas acima, porque obsessão contamina, isso contagia. Então nós somos espelhos, né, dos 5 empresários ao nosso redor, né, e a gente é o 6º, né? Então se a gente não se cercar de pessoas com esse mesmo apetite que a gente acaba não adquirindo o mesmo conhecimento. Né? Então, é uma coisa que eu falo, a gente sempre vai ter algo a aprender. Então, a gente sempre vai ser inferior a alguém. Quanto mais a gente puder absorver de conhecimento, essa pessoa jamais vai se negar de passar isso adiante também. Né? Então, basicamente é isso, né? Hoje eu tenho meu projeto que, quando eu comecei, eu já imaginei que levaria 10 anos para concretizar. Já foram 5, então já está na metade do caminho. Com certeza, muito mais conquista do que eu até pensei. Está por vir, né? E as suas redes sociais do seu estúdio? Bom, o meu estúdio é vaidade.studio e a minha rede social do meu Instagram profissional é igão_tatu. Para quem também acompanha aí, vai estar tendo um evento agora aqui em Londrina que a gente vai estar participando, dia 8, 9 e 10, que é uma convenção, né, uma competição de tatuagem. Para quem quiser acompanhar a gente lá também, nosso stand vai estar lá. Podem ir lá assistir, conversar, tirar dúvidas. É isso aí, maravilhas, parabéns. E como o Igão falou, e eu sempre repito, eu falo que essa é a minha frase de empreendedora, que a obsessão vence o talento. Então, quando você está obcecado pelo seu negócio, por aquilo que você quer seja daqui 1 ano, 10 anos, ele vai acontecer. E eu falo que Deus, ele sempre encaminha pessoas para te ajudar. Às vezes, na hora da sua maior dificuldade, que você achar que não tem mais para onde ir, pode ter certeza que Deus, ele encaminha pessoas. São anjos que vêm para te ajudar, para te alertar, são para agregar, entendeu? Então, assim, todos os dias, quando eu saio da minha casa, eu levanto, eu oro e sempre coloco não só minhas filhas na mão do Senhor, mas também todo o meu trabalho. Então, assim, esse chega a ser um ritual nosso, né? A gente tá escrevendo
uma regra para a nossa clínica, né? A gente está revisando missão, visão e valores. Então, um dos nossos valores hoje é colocar Deus na frente de tudo que a gente vai fazer. E ter um propósito, aonde nós queremos estar daqui a 5 anos. Então, assim, e que isso aconteça. Eu acredito que acontece. Porque a gente tem que falar porque a palavra tem poder, né? A gente, verdade, a gente fala, levanta né? todos Já os tá dias acontecendo. profetizando. Então, assim, a gente está profetizando. Então, eu falo assim que tem uma chance enorme de dar certo. Então, quando a gente profetiza todos os dias aquilo que você quer, você busca oportunidades para aquilo, você busca treinamento, porque não só você querer, nada cai do céu. Né? Mas você está alinhado entre o seu propósito, entre Deus e aquilo que você também deixa de bom na vida das pessoas, eu acredito que não tem como dar errado. E eu quero agradecer você, Adriano. Adriano também é pastor, né, Adriano? Ele também Sim. é uma pessoa que transmite aí a palavra do Senhor, que abençoa muitas vidas também, através da sua vida, através das suas palavras. Quero agradecer você imenso, foi um prazer ter você aqui, que Deus te abençoe muito. Obrigado. Igão, Deus que te abençoe Gratidão também, imensa. obrigado, que o Senhor te faça crescer cada dia mais, tá? Sempre conte com o nosso apoio aí, uma honra ter Grandes você. parceiros aqui E a conosco, minha fiel companheira, né, de guerra aqui, que é a Jennifer, que se não fosse por ela, muitas das vezes eu já teria desistido, eu sempre falo isso por ela, que ela é um anjo do Senhor na minha vida, e às vezes aquilo que eu estou fazendo hoje eu nem vou aproveitar, mas é uma herança que talvez fique para ela. Então, toda a construção da minha vida também tem uma intenção do porquê. Então, assim, gratidão a você, né, Jennifer, por eu tudo. que agradeço pela presença ilustre da senhora aqui nessa noite maravilhosa. É uma honra estar aqui do seu lado. Você fala isso pra minha mãe, ela fala Obrigada. assim, o que você quer? Você quer alguma coisa? Ela tá Gente, mas a gente tem esse carinho, não só uma pela outra, genuíno. A gente traz isso para a nossa clínica, para os nossos dia a dia, para o nosso paciente. Mas é um privilégio você ir pelo caminho que ela trilhou. Nossa, com Porque imagina, certeza. você já tá reduzindo muita coisa Muita aí. coisa. Já cortou todos os matos, os galhos, saiu passando facão, assim, né? Eu só Até o tô voto de indo. confiança dela, né? De poder passar tudo que ela sabe. Tudo que Com eu sei. certeza. Eu Às vezes falo ela para ela. depositou, Eu né, falo, até se ela mesmo a aguentar você. eu mais 5 anos, eu falo para ela, filha, você já tá lá em cima. Tô igual a Adriana, meu caminho no céu já tá lá, né, gente? Já tô com a minha Gente, cadeira lá. É isso aí, um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigado pela sua presença. Foi maravilhoso estar aqui compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento. A gente tem muita coisa para falar. Mais uma hora passa tão rápido, né? Mas a gente volta outras vezes aqui trazendo para você muitas mais novidades e também conhecimento, tá, gente? Porque às vezes uma história que o Igão contou, que o Adriano contou, que a Jennifer falou, serve para inspirar você aí. E querendo uma ajuda, querendo alguma instrução, uma mentoria, chama a gente. Todos nós já somos empresários, que já tem uma certa experiência, já pode compartilhar e ajudar você aí no que precisar. Ó, um grande beijo no coração, que Deus te abençoe muito, muito. Foi muito bom ter você aqui hoje.